Esse episódio tem oferecimento da HubCount, sistema de automação contábil e fiscal para a inovação do seu negócio. Contabilidade do Trader, o canal dos investidores. Michele Miari Marcas e Patentes, a parceira do contador na proteção das marcas. Gênios Consultoria, gestão estratégica de negócios. Vai lá! Muito bem, meus amigos e amigas, eu sou o André do Contadores Pensantes, o canal onde o objetivo máximo é a interação entre todos os contadores do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você terá acesso a todas as informações do nosso grupo, entrevistas, depoimentos e também dicas relevantes para o seu negócio contábil, ok? Então, dá essa colher de chá pra gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com o seu amigo da área contábil para que a gente possa atingir a nossa audiência desejada, tá legal? Conto com vocês, grande abraço e vamos iniciar mais um episódio da segunda temporada, episódio número 31, referente à história da linha férrea aqui em São José do Rio Preto. Por quê? Agora, 19 de março, é o aniversário de 171 anos de São José do Rio Preto. E eu vou trazer aqui para vocês, para dar uma palhinha, um historiador, professor e também uma responsável, ou melhor, uma servidora municipal dos museus aqui de São José do Rio Preto. Então, eu vou preparar a mesa aqui, tudo certinho, e a gente volta já já com bastante informação para vocês, tá legal? Espero lá! Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a HubCount. Lá você encontra tecnologia para o seu escritório contábil, dashboards incríveis e automação para facilitar o seu dia a dia. Quer saber mais? QR Code na tela, HubCount, inovação contábil e fiscal. Pois é, pessoal, voltamos aqui e eu estou com um historiador e professor Agostinho Brandi, que vai dar um pouquinho da sua expertise aqui, da história da ferrovia. Estrada férrea, como que funciona o termo certo para eu falar correto? Bom, aqui se chamava Estrada de Ferro Araraquarense. Boa. Mas no Brasil se distinguia o que era a denominação de estrada de ferro e companhia. A estrada de ferro geralmente eram do governo estadual ou federal. E companhia era de empresas particulares. Entendi. Grupos particulares. Por exemplo, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a Companhia Mogiana, ambas do estado de São Paulo, eram empresas. Entendi. Não eram estatais. Então se distinguia companhia ou a denominação de estrada de ferro. Ah, então eu fiz a pergunta certa já de cara, hein? Ô, professor, qual que é a importância histórica aí da nossa estrada de ferro? Vamos falar estrada de ferro, a linha de trem, para quem não sabe, né? Hoje, que tá hoje não tá, só tá como cargas, né? Hoje, nos tempos atuais. Mas a importância para a cidade de São José do Rio Preto, né? O início da nossa cidade. A estrada de ferro chegou aqui em 1912, junho de 1912, e acompanhou o crescimento da cidade. E graças à ferrovia, acabou aquele isolamento geográfico e humano. Era e é o principal meio de transporte e de carga de passageiro que ligava Rio Preto a São Paulo e, por conseguinte, ao Porto de Santos. Então, tinha uma grande importância econômica para o transporte do café, por exemplo, a principal riqueza agrícola, transporte de passageiro. Leva-se em conta que naquele tempo não tinha quase rodovias
As estradas eram precárias, bastante primitivas, e o trem representou o progresso. Só que nos países mais desenvolvidos, o trem continua a ter a mesma importância daquela época. Sempre teve, desde o século XIX até hoje. Os principais países do mundo têm na ferrovia o principal meio de transporte de carga e passageiro. O braço forte ali, né? É o principal, ainda hoje. A importância continua. Como no século XIX, quando surgiram as primeiras ferrovias. Entendi. A importância é a mesma. Entendi. E o senhor acha por que a gente, eu vou falar a gente, né, mas eu falo o fato os governos em si, os administradores não deram sequência nessa situação dessa importância de um país desenvolvido enxergar isso e a gente não? Infelizmente, a partir dos anos 50 em diante, foi dado a primazia ao transporte automobilístico e não ao transporte ferroviário. Então, foi deixando de melhorar, deixando de ter investimento, e aos poucos as ferrovias foram perdendo aquela importância, e o transporte automobilístico vai tendo maior investimento, e são construídas as atuais rodovias, sendo que o Brasil é um país continental. Pois é. A estrada de ferro faz muito mais falta ainda pelas longas distâncias e pelo valor econômico do transporte de carga e de passageiros em longas distâncias. Entendi. É um atalho, né? Ela sempre foi um atalho. E né? Hoje nós temos aí a dificuldade e o alto preço do transporte rodoviário. Grande parte das cargas são transportadas por caminhões antieconômicos. E, além de tudo, péssimas estradas. Entendi. Principalmente fora do estado de São Paulo. Pois é. E o senhor viu que essa importância da linha férrea, da ferrovias, né, no caso, trouxe uma evolução para essa cidade que nós estamos aqui agora, né? Antes para a gente estar aqui, alguma coisa foi desenvolvida nesse meio tempo, né? Nesse tempo lá atrás. O que o senhor pode falar para a gente? Como é que foi a evolução? Ela veio, tinha uma importância, tinha o ouro que era o café aí, né? E aí ela veio trazer... O ouro verde. O ouro verde, escapou a Tinha cor. O ouro verde e o ouro branco. O ouro branco era o algodão. Isso, escapou a cor. E aí, o que o senhor pode me falar? Veio a evolução para uma cidade, que hoje é uma região metropolitana, né? Mas ela começou como ali? É bom lembrar que a ferrovia foi um dos fatores responsáveis também para o progresso do estado de São Paulo. Preste atenção, não é sobre São José do Rio Preto somente, Sim. não. A ferrovia, desde o século XIX, no estado de São Paulo, junto com a imigração e o café, foram responsáveis pelo progresso paulista. Sim. No estado de São Paulo, aqui surgiram grande quantidade de ferrovias, a Mogiana, a Sorocabana, a Paulista, a Noroeste. Então, isso aí alavancou o estado de São Paulo. E responsável por essa pujança.
E em São José do Rio Preto não foi diferente. A estrada acompanha a cidade, se identifica com a cidade desde 1912, sendo que a ferrovia parou em São José do Rio Preto durante 21 anos, de 1912 a 1931. Só em 1931 que ela chegou em Mirassol. Então, durante 21 anos, Rio Preto se tornou um polo em que recebia toda a produção agrícola da vasta área municipal e regional. Nós temos fotografias de caminhões e pilhas de algodão e café em frente à estação ferroviária, não dava conta. Nossa. Isso era muito comum, muito comum. A produção era muito grande e dependia unicamente da ferrovia para chegar até Santos para exportação. Entendi. E essa importância e esse crescimento do estado de São Paulo com essa linha férrea trouxe a importância para São José do Rio Preto, que ficaram nesse polo, né? E aí São José do Rio Preto começou a evoluir de uma certa forma. A minha dúvida sempre foi, como é que começou essa evolução? Né? Veio com as produções, aí tudo, entendi o que o senhor falou, mas ela veio trazendo, como foi o crescimento da cidade? Normalmente o senhor falou que, conta a história que o senhor acabou de me falar, que começa com a igrejinha e tal, mas... Acontece o seguinte, com a estrada de ferro também veio a imigração, Isso aí é um fator importante, a imigração. Certo. Então, aqui depois incentivou bastante o comércio, a área comercial e a área de prestação de serviços. E Rio Preto, então, se torna um polo regional de desenvolvimento e atrai aqui populações de outras partes do estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, favoreceu o surgimento de novos povoados. Grande número de cidades da região de São José do Rio Preto surgiram de simples povoados a partir da chegada do trem em São José do Rio Preto. Quais foram os povoados aí que o senhor pode... Grande quantidade de povoados aqui da região. Entendi. Grande quantidade. E trazendo essa evolução aí, o que o senhor pode me falar dos jornais aí que o senhor tinha na época lá, que o senhor trouxe para explicar? Bom, logicamente que aqui passou também, quando nós falamos em progresso, nós falamos em escolas, falamos na medicina, falamos na parte econômica, falamos na parte cultural. Só que o primeiro jornal é antes da Estrada de Ferro. O primeiro jornal é O Porvir, fundado pelo Coronel Adolfo Guimarães Correia, em 1903, né? O primeiro número, 12 de junho de 1903, um jornal que durou mais de 10 anos, mas depois vieram outros jornais, aí abriu caminho para outros jornais, não é? Então, é muito importante citar que a imprensa em São José do Rio Preto nasceu com o Porvir, o primeiro jornal. Também naquela época surgiu uma revista também, mas logo acabou. O Porvir foi um marco na imprensa de São José do Rio Preto. Nós temos aqui a capa do primeiro número, aí. O Porvir, Rua Jaboticabal, administração. Que legal, hein? Número 1, 12 de julho de 1903. 1903, é. Caramba.
que eles falavam aqui, hein? Domingos. Esse daqui Bom, era... Aqui é o primeiro jornal, logicamente, sempre fala dele próprio. Sim, o nosso jornal. É dele próprio. Faz uma abertura aí sobre o significado e Que a legal. orientação. Que bacana, é verdade. Reparos, é verdade mesmo. Você está falando nosso jornal, é como são Missão Visão Valores, né? E tem mais alguma coisa aí? Nós temos aqui também, nós estamos falando da Estrada de Ferro e aqui tem os 2 jornais da cidade. Naquela época, o principal jornal era A Cidade. Aqui tem, por coincidência, o primeiro número aqui que eu mostro aqui é do dia 9 de junho. Dia da chegada do trem. E aqui a reportagem já Da inauguração. da inauguração propriamente dita. Que legal. A Cidade, esse jornal. A Cidade. Número já é o 52, hein? Esse aí já é. Mas antes dele já teve outros jornais. Entendi. E 9 de junho de 1912. Que legal. Inauguração. E tem bom, é o típico... o dialeto, na forma de conversar e ler e escrever da época, aí né? era a ortografia da época. Da época. Tinha Que legal. Tem todos os... algumas palavras bem diferentes e Sim. Colectividade. com letras mudas. Sim. Várias palavras com letras mudas. Que bacana. Médico, doutor Deocleciano de Oliveira. Muito bacana, professor. A Cidade. E esse aqui é o da Cidade também, só que a edição depois, né? Esse aí, por coincidência, saiu no dia da inauguração, o dia da chegada do trem, então não só fala da importância. Entendi. Só Bacana. fala da importância. Só fala da importância. Bacana demais. Estrada de Ferro, Araraquara, em Rio Preto. Araraquara, depois... Araraquarense foi... O nome mais divulgado foi Araraquarense. Que bacana, hein? Porque a estrada de ferro nasceu em Araraquara em 1895. 1895? É. E aqui em 1906, é isso? 1912 chegou aqui, mas É. a estrada de ferro foi fundada em 1895 por um grupo de cafeicultores. Porque a estrada de ferro, a paulista, chegou em Araraquara em 1885. Caramba. Então já tinha ambiente e grande produção de café. O café estava em expansão em todo o estado de São Paulo. Eu vou pôr aqui, ó. E um grupo de cafeicultores fundaram, então, a Estrada de Ferro, Araraquara, cujo primeiro trecho era de Araraquara a Taquaritinga. Primeiro trecho programado, que recebeu a concessão do governo do estado de Araraquara a Taquaritinga. Entendi. O segundo trecho, ou a segunda etapa, a partir de 1906, de Taquaritinga a São José do Rio Preto. E a programação futura seria o terceiro trecho de São José do Rio Preto ao Rio Paraná. Ela chegou. E aí estava programado também entrar em Mato Grosso. A quarta etapa seria entrar em Mato Grosso. A Estrada de Ferro chegou na margem do Rio Paraná só nos anos 60, não é? Começo dos anos 60, onde é o Porto Presidente Vargas, Presidente Vargas de hoje. Então, essas foram as etapas de construção da ferrovia.
de Araraquara a Taquaritinga, Taquaritinga a São José do Rio Preto, São José do Rio Preto ao Porto, ao Rio Paraná, e depois entrando em Mato Grosso. Entendi. Esse foi o roteiro. E dava para escoar a produção. E só depois de 1930 que a Estrada de Ferro vai dar continuidade, chegando em Mirassol em 1931. Entendi. Tem mais material aí? O que o senhor trouxe para a gente aí? Eu tenho aqui, por exemplo, horário da Estrada de Ferro de Araraquara a Rio Preto, 1916. Araraquara, Rio Preto e Rio Preto, Araraquara na outra folha. Outra folha. Entendi. Estrada de Ferro Norte de São Paulo. Ó, a gente está gravando aqui e tá escutando a buzina? Tá passando aqui perto. Pode falar. Então, aqui tem que explicar altos e baixos da ferrovia, Sim. Muito importante, porque em 1915, bastante endividada, a Estrada de Ferro faliu. Ixi. Ou a empresa faliu. E a partir de 1916, a estrada foi administrada pelos seus credores. E se já estava ruim, ficou péssima. Entendi. Vai se agravar os problemas. Administrada por Paulo Deleuze, um francês, e a Estrada de Ferro vai entrar em completa decadência. Até que em 1919, numa greve geral, o governo paulista encampou a Estrada de Ferro. Então ela passa a ser de propriedade do Estado. A partir daí, e aos poucos foi sendo melhorada, houve maior investimento, renovação do material rodante, a chegada de algumas locomotivas mais modernas. Então, aos poucos, também ela pôde prosseguir conforme a programação e com bastante investimento do governo paulista. Entendi. E isso foi de 19 para até 31, que o senhor falou? A Estrada de Ferro, então, ficou sob o poder dos credores até 1919. Isso. Em 1919 passou para o governo paulista, foi encampada. E a partir de 1931, ela aos poucos foi sendo inauguradas as novas estações aí, como primeiro Mirassol, Sim. Bálsamo, não é? Bálsamo, Mirassol, Tanabi, Cosmorama, Votuporanga, Fernandópolis, mas isso demorou muitos anos. Aí era muitos anos. Entendi. Com muito investimento, até que chegou em Porto Presidente Vargas. Entendi. Teve espaço e um cronograma, né? Altos e baixos, sim, né? Sim. Altos e baixos, né? O baixo que o senhor fala ainda é... A pior época foi... 3 anos ali, né? De 1916 a 19, ou de 1915 a 19, quando ela primeiro faliu, Sim. E depois foi administrada pelos seus credores, pela massa falida. Massa falida. Entendi. E de 19, e ela teve a importância do nosso estado. Ela parou em 31? Como que foi o cronograma dela? Ela parou em São José do Rio Preto de 1912 a 1931. Em 1931 foi inaugurada a estação de
Mirassol. Entendi. E a partir daí ela prossegue lentamente. Então, aos poucos foram sendo inauguradas as várias estações. Entendi. Mas muito lentamente. Sim. O Estado poderia fazer mais, né, nesse sentido, né? Com essa... Talvez coando, né? Foi parando as regiões. Depois né? o Estado encampou todas as ferrovias. Aí piorou mais ainda. Aí foi sendo abandonado. Aí a ferrovia, de um modo geral, como transporte principal, foi sendo deixado para trás. No governo de Paulo Maluf foi criado a FEPASA, você sabe disso, a FEPASA, a união de todas as ferrovias do governo do Estado numa única administração centralizada. Aí piorou mais ainda, até ser abandonado o transporte de passageiros. E deixou de ter os investimentos necessários. E por fim, as estradas de ferro, já em bastante decadência, foram concedidas para iniciativa privada. Como a nossa aqui é administrada pela Rumo, explorada pela Rumo, não é? Sim. Então, tem várias empresas privadas administrando as várias ferrovias do estado de São Paulo. Entendi. Mas apenas para transporte de carga. Perfeito, né? E dentro da história, vamos trazer a história aí dessa evolução, teve essa baixa. Bom, foi essa baixa da administração da massa falida, o Estado assumiu, mas também teve essa baixa pelo Estado, né? Porque o Estado teve que fazer essa união com o Paulo Maluf. Agora Bom, aí foi quando? recentemente. Isso. Ele unificou a administração das estradas de ferro numa única empresa do governo estadual, Sim. a FEPASA. Não é? Sim, E o Rio Preto continuou a crescer. Normalmente. Era um centro regional. E aos poucos aqui a cidade não parou mais de crescer. Sim. E esse livro que o senhor escreveu, Redescobridor das Nossas Origens. Eu escrevi já 2 livros. O primeiro do século XIX, quando era distrito. Sim. Que o Rio Preto foi distrito de Paz. Primeiro de Araraquara e depois de Jaboticabal, até 1894, quando passou a ser município, né? Sim. Município. 1894, 19 de julho. E aí veio o Redescobridor das Nossas Origens. Não, depois o segundo livro é do fim do século XIX até 1908, porque aí é a época até 1907, como em quase todo o Brasil, as cidades eram governadas pelos intendentes. Seria o poder executivo. Só que o intendente não tinha autoridade de um prefeito, né? O intendente, ele era um vereador. Ou presidente da Câmara? Não, a maior autoridade era do presidente da Câmara. O intendente era eleito anualmente pelos seus pares, ele era um vereador, mas ele não tinha autonomia administrativa. Ele apenas cumpria as decisões da Câmara Municipal. Ele não tinha iniciativa, particularmente ele não tinha iniciativa. Ele
administrava a cidade baseado nas decisões e aprovações da Câmara Municipal. Entendi. Já o prefeito já passa a ter mais autoridade, embora não tenha a autoridade de um prefeito atual, mas ele tinha mais iniciativa. A partir de 1908, Rio Preto passa a ter prefeito municipal. Embora também fosse um vereador eleito pelos seus pares anualmente. Não havia eleição pelos eleitores. Ele era eleito pelos vereadores. Eleição indireta. Entendi. Eleição do prefeito pelo povo só a partir de 1947. Ah, isso que eu anotei 47, aqui. A partir de 1947. Isso no Brasil inteiro. Isso no Brasil inteiro. Perfeito. E essas fotos aí que o senhor trouxe? Infelizmente, eu tenho uma... está... Aqui, por exemplo, é a Vila Ercília, 1923. Aqui, por exemplo, o alto aí Nossa, bem alto. a Bom Jesus, estava começando. Essa foto é de 1925. É do centro para o alto ali da Bom Jesus, mas apenas tem meia dúzia de casas lá em cima. Professor, a medicina já é a área mais avançada aqui de São José do Rio Preto. Muito avançada, vamos dizer assim, referência nacional. Hospital de base e tudo. Quando foi que chegou o primeiro médico aqui em São José do Rio Preto? O primeiro médico chegou em São José do Rio Preto justamente em 1903. Um italiano, doutor Fileno Fagiani, doutor Fagiani. Ele veio de Jaboticabal e foi contratado pela Câmara Municipal. Ele era subsidiado pela Câmara Municipal para dar assistência gratuita e, ao mesmo tempo, aos pobres, se falava naquela época, e, ao mesmo tempo, com consulta paga também, quem pudesse pagar, não é? Mas ele ficou pouco tempo aqui em São José do Rio Preto, ficou pouco tempo. Depois vieram outros médicos aqui, doutor Pilar, e aos poucos foram chegando outros médicos aqui. Por exemplo, em 1909, veio um dos mais importantes aqui, o Fritz Jacó, alemão. Ele se estabeleceu aqui durante mais de 20 anos, formado na Alemanha. Veio também aqui o doutor Cenobelino de Barcerra, formado em Genebra, na Suíça. Mas na área hospitalar, em 1912, quase na época da Estrada de Ferro, foi criado o primeiro hospital aqui, a chamada Casa de Caridade. Mas também não tinha muito recurso. Pouco tempo. Foi o primeiro hospital. E logo fechou também, sem recursos. E o primeiro hospital mesmo, de verdade, foi a atual Santa Casa de Misericórdia. Entendi. No começo dos anos 20, então um grupo de médicos aqui e homens de negócios, empresários, fazendeiros, se uniram e, pela necessidade de um hospital, fundaram a atual Santa Casa de Misericórdia, que em 1926, 27 já começou a funcionar. E aos poucos foi sendo
aumentado, foi crescendo. E é importante também citar que tal a quantidade de médicos que tinha em Rio Preto e o nível da medicina, que em 1926 foi fundado a atual Sociedade de Medicina e Cirurgia, que ainda existe com grande atuação aqui na divulgação da ciência médica, dos casos particulares. Criou uma revista e instituíram também palestras, seminários. E aqui, já naquela época, se tornou um centro regional médico. Centro regional médico. Que época, mais ou menos? Já nessa época, já nos anos 20. 20? Já nos anos 20. Legal. 100 anos, hein? Então, bem antes da criação de sociedades médicas em muitas grandes cidades, aqui já tinha a sua. Aqui tinha um médico do Rio de Janeiro, muito famoso, Dr. Floriano de Lemos, foi um dos cabeças aí para a fundação da Sociedade Médica. E mais tarde, ou já nos anos 20, já tinha outros hospitais, mas pequenos hospitais, não é? Pequenos hospitais. O segundo hospital aqui foi o do Dr. Tavis, um médico americano, era de origem norte-americana. Criou na Rua Voluntário de São Paulo, muito importante aqui para a história da medicina. E outros pequenos hospitais, eram mais ambulatórios, né, de vários médicos. Sim. Depois surgiu também o Hospital São Luís, já em prédio próprio também. Isso até os anos 1930. Então, e aqui também vai atrair grande quantidade de médicos, inclusive de outros estados. Médicos de outros estados, do Rio de Janeiro, da Bahia, por exemplo. Da Bahia vieram dois importantes médicos, irmãos, Dr. Selmo Nazaré e Dr. Aniloel Nazaré, vieram para cá ainda no fim dos anos 20. Vários médicos baianos depois se estabeleceram em São José do Rio Preto. Então, até chegar na potência que é hoje, né? Sim. Uma referência, né? É, uma referência até. E outros hospitais também menores, né? Sim. Maravilha. E a parte de educação? Como foi a primeira escola aqui? Como foi essa parte de desenvolvimento na parte educacional? O senhor pode falar aí de São José do Rio Preto? A primeira escola foi criada por lei, ainda quando Rio Preto era distrito de Araraquara, foi criado em 1859, mas não foi instalado. Naquela época se criava muitas escolas, mas não tinha professores. Era muito difícil. Mesmo como improvisor, para improvisação não tinha ninguém capacitado, era muito difícil. Agora, a primeira escola que foi criada e funcionando foi criada pelo município, logo depois da emancipação política, em 1895.
Foi a primeira escola que funcionou aqui. Escola municipal. Com a professora Gertrudes. Professora Gertrudes Amaral França. Gertrudes Amaral França. E depois o Estado cria mais outras escolas, mas ainda não funcionam. Aqui vai a primeira escola importante do Estado é de 1909, chamava-se Escolas Reunidas. Nessa época, as principais escolas eram chamadas de Escolas Reunidas, que depois se transformaram nos grupos escolares. Era quase a mesma coisa. Apenas questão de mais questão de denominação. Sim, o nome, né? O primeiro grupo escolar de Rio Preto é de 1916. É o chamado primeiro grupo, que hoje é o Cardeal Leme. Ah, tá. É o Cardeal Leme, 1916. E mais tarde foi construído o prédio próprio, onde é hoje o atual prédio do Fórum. E só em 1927 foi criado o segundo grupo escolar, que hoje é o Ezequiel Ramos. Ezequiel Ramos. Depois vem o quarto grupo escolar, depois vem o terceiro grupo escolar da Vila Maceno, que é o Vitor Brito Bastos. Depois o quarto grupo escolar da Vila Ercília, que é o atual Cenobeiro de Barros Serra, e depois foi criado o quinto, sexto, sétimo e oitavo grupo, que aos poucos foi sendo denominado e deixou de ser nesta ordem. Entendi. E só em 1955 que vem aqui para cá o ensino superior, com a criação da Universidade Municipal, que é a base da atual Unesp de hoje. Ah, que legal. Começou a funcionar em 1957, uma classe apenas, mas logo o governo encampou e passou a ser estadual. E que mais tarde foi incorporado à Unesp. Depois foi criado a FADIR, Faculdade de Direito, em 1964, 65, e depois as outras vieram mais tarde. Entendi. Bacana. É interessante essa parte de educacional, né? A FADIR hoje é a Unirp. Onde está a Unirp, né, agora, né? Vieram a FADIR, o Norte, a Unilago e outras de fora. Essas são riopretenses. Sim. Depois vieram outras. Hoje tem grande quantidade, Várias, né? Hoje tem várias. E depois foi fundado a medicina aqui, né? Isso que eu ia falar. A medicina, que era fundação, era particular, e no governo do Luiz Antônio Fleury foi estadualizada e virou essa potência aí. Porque primeiramente foi criado o hospital. Primeiro foi criado o hospital, a iniciativa do doutor Oscar de Barros Serra Doria, através de uma espécie de sociedade anônima. A intenção dele era criar um grande hospital. Depois é que surge a medicina, a escola de medicina, a faculdade de medicina. Entendi. Então, é isso aí. Bacana. E parece que o senhor jogou futebol, né? O senhor pode falar um pouquinho? Vamos descontrair um pouco da história aí. O senhor jogou futebol, parece, uns times aí da região, Rio América, Rio Preto? Eu joguei durante alguns anos, durante muitos anos, aliás, 14 anos, né?
Comecei no América de São José do Rio Preto, já estive no Palmeiras da capital, mas naquele tempo tinha um grande goleiro da seleção, o Berdan, ele era o titular absoluto. Depois joguei na Esportiva Sanjoanense, São João da Boa Vista. Lá jogava o Bellini, depois foi campeão do mundo. Joguei também no Jabuticabal Atlético, joguei na Ferroviária de Araraquara. Começamos lá com a Ferroviária de Araraquara. Aliás, o fundador da Ferroviária foi o engenheiro da Estrada de Ferro Araraquarense, Dr. Antônio Tavares Pereira Lima, o mesmo que fundou o América Futebol Clube em 1946. Ele fundou a Ferroviária em 1950. Joguei também no Paraná, joguei no Uberaba Esporte Clube. Legal. E o meu último clube foi o Mirassol Futebol Clube. E o senhor jogava qual posição? Eu era goleiro. O senhor é um atleta, pesquisador, historiador e professor. Acabei esquecendo de falar que o senhor é um mais atleta. de 30 anos professor, diretamente em sala de aula. Bacana. Entendi. Maravilha. Vamos fazer uma pausa agora para o intervalo? Vamos fazer. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui e a gente volta já já. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a Autêntica Certificado Digital. Lá você encontra todos os tipos de certificados digitais para que você possa fazer emissão de nota fiscal, procuração, etc. no formato A1 e A3. Quer saber mais? QR Code na tela, Autêntica Certificado Digital. Voltamos, pessoal, aqui depois do intervalo e a gente está com a servidora dos museus de São José do Rio Preto, a Thaís de Freitas, que vai falar um pouquinho com a gente aqui em relação às exposições e às festividades que vão acontecer agora nesse 19 de março de São José do Rio Preto, né? Aniversário de São José do Rio Preto. Boa tarde. Uma exposição que vai ter muito interessante, para quem quiser conhecer bem a história da cidade, é a exposição do Cláudio Malagoli, que estará no Museu Municipal, na Pinacoteca, que fica no prédio do Centro Cultural, que é o mesmo prédio da biblioteca. Tá. Nessa exposição, o visitante vai encontrar pinturas que ele se inspirou em antigas fotografias da cidade. Então, a gente encontra lá desde a primeira capela, que foi construída de taipa, pelos primeiros moradores de Rio Preto, logo naquele início da vila. Depois tem a pintura da antiga catedral, aquela que foi demolida e que deixa muita saudade, muita saudade afetiva desse lugar. Sim. E até a catedral que a gente vê hoje. Tem as ruas antigas, muitos prédios que, infelizmente, foram demolidos, né? Então, tem uma referência da primeira escola, que foi o Cardeal Leme. O Cardeal Leme ficava onde é hoje o Fórum. Então, era um prédio de arquitetura daquela época, que foi demolido e que deu lugar ao Fórum, que a gente conhece hoje, e depois a escola foi construída nesse lugar que todo mundo conhece, com essa arquitetura de concreto, que é uma arquitetura também de uma época aí dos anos 70 e sim, do período aí da fundação de Brasília, né, do concreto armado. A gente vai ver também o prédio que foi a antiga cadeia, né, professor? Antiga cadeia na Rua General Gessere. A antiga cadeia também foi demolida, era um prédio do Estado, e foi construído no lugar, a DEINTER.
Regional. É a delegacia regional. Esquina com a delegado Pinto de Toledo. Então, é uma exposição para a gente descobrir a velha Rio Preto e o que tem hoje no lugar. É uma visita bem interessante. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico vai promover um passeio turístico por vários lugares históricos. E um dos lugares que esse passeio vai parar é nessa exposição e também no prédio da estação ferroviária, que ele está sendo reformado, né, restaurado. Sim. E ali vai funcionar o Museu Ferroviário. Nós tivemos lá na sexta-feira passada, né, o professor esteve lá, até contou bastante sobre a história da ferrovia. Que legal. Então, ali nós estamos fazendo a implantação do Museu Ferroviário, com toda a referência dessa história que se transformou Rio Preto, né? Na verdade, o trem trouxe o crescimento da cidade, mas o professor pode contar melhor essa história para a gente, porque ele tem uma pesquisa muito grande a respeito disso, com muitos documentos, né? Sim. Então, eu só posso contar e criar uma expectativa de um museu muito bacana que será criado na cidade. Que bacana. E esse museu, qual que é a importância, professor, para traduzir aí de tudo que o senhor já redescobriu a nossa história aí, para o pessoal que, por exemplo, eu moro aqui faz 42 anos, eu não conhecia boa parte do que o senhor já falou aqui no podcast. Qual a importância de um museu histórico aí nessa parte, na estação férrea, né? Na antiga estação ferroviária. Na né? antiga estação ferroviária. O que o senhor pode falar para a gente? É principalmente para lembrar as novas gerações que não conheceu o trem, nunca andou de trem, conhece muito mal a ferrovia, ouve falar. Então o museu vai ter documentação, fotografias e tudo que lembra a estrada de ferro araraquarense, que chegou aqui em 1912. Entendi. Com vasta documentação, objetos também usados pela própria ferrovia. O que o senhor pode falar de spoiler pra gente aí? O que tem de objeto? O que tem pra gente saber e identificar aí? Ali tem xícaras, por exemplo, tem aparelhos usados nas comunicações. Legal. E fotografias à vontade, muitas fotos, não é? Então aquilo é uma revivência, uma amostra para Rio Preto e toda a região. Legal, bacana. E tem os parentes, as pessoas que trabalharam lá, a geração vai ter acesso também? Como que a prefeitura trabalha nesse sentido? Esses ex-ferroviários que ainda estão por aí, eles são grandes colaboradores do museu. Então, será feito uma coleta de depoimento. Uma grande parte desse acervo, ele foi doado por esses ferroviários. Que legal. Então, o museu, ele conta a história dessas pessoas. Então, essas pessoas, elas também são parte do museu. Sim. E o museu, se a comunidade não se sente dona dele, ele não serve para ninguém. Então, toda a comunidade, não só a comunidade dos ferroviários, mas a comunidade de Rio Preto, é que será a dona do museu, é que vai olhar para o museu e vai poder visitar e se sentir dona. Entendi. E vocês têm um cronograma de trabalho, como, por exemplo, o pessoal da escola, vocês acham essencial trazer alunos, Sim, o pessoal? Como que vai ser? Vai ser aberto ao público? Como aberto ao público, vai ter um programa educativo para atender não só as escolas, mas o visitante que quiser ter um acompanhamento de um monitor. Então, nós teremos um programa educativo voltado para isso, um programa de pesquisa para um pesquisador que quiser pesquisar a história.
Entendi. Então, além da exposição, uma exposição permanente, e vão ter as exposições temporárias também, que são de curta duração. E aí a gente vai criar uma programação para isso. Essa programação ela é pensada com bastante antecedência. Sim. Então, nós estamos nessa fase de construção do museu, de construção do acervo, de catalogação, então, de pensar na curadoria dessa exposição, que será permanente. Então, é interessante porque nós já ganhamos de 2 autores de curta-metragem que também foram patrocinados pelo Prêmio Nelson Seixas, que é o prêmio, que é o incentivo à cultura do município. Legal. E os 2 já doaram os vídeos que eles fizeram, que tem referência na ferrovia. Então, nós estamos no começo da criação do museu, tá? E será lançado também uma campanha de doação de acervo para aquelas pessoas que têm um acervo referente, que tiver interesse em doar, que possa doar. Então, essas pessoas que doarem, elas vão ter um certificado de doador, né? Então, isso tudo será documentado. Entendi. E como que a pessoa pode procurar vocês para fazer essa doação referente a essa situação? Na Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Ela entra em contato na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, pode falar com a Franciele e ela encaminha. Entendi. Não, bacana, né? E quando eu falei assim, você é servidora dos museus de São José do Rio Preto. Brilhou o teu olho aí, né? Você tem um amor nesse sentido. Você falou, não fala que eu sou responsável, que eu sou humilde. Mas eu vi que você tem uma força interior em relação a essa arte, né? A trabalhar com essa arte. Eu perguntei pro professor a importância. E para você, qual que é a importância de ter um museu, de ter essa parte toda catalogada, todo esse trabalho que vocês estão fazendo? Desculpa. Imagina. Mas a história da ferrovia, ela é a história da cidade. Então, ela faz parte da nossa identidade. Conhecer a nossa identidade, a nossa referência, ela é importante para nós sabermos quem nós somos e aonde nós queremos chegar. Então, o patrimônio histórico e cultural, toda essa referência, ela é importante, não só do patrimônio ferroviário, mas de todo o patrimônio cultural, de todas as nossas referências, quem nós somos. Quais são os nossos hábitos, os nossos costumes, o que nós construímos, o que nós desfizemos. Então, essa preservação e essa possibilidade de encontrar, ela é essencial para o ser humano. É uma das condições de ser humano. Exato. É o norte da bússola ali, né? É. Eu acho muito legal isso. E o professor, quando eu fiz o convite para vir, ele falou assim... é no endereço do Rui Barbosa, no prédio do Arroio, né? Eládio Arroio. Isso, aí eu falei, caramba, o professor tem uma memória gigantesca. Eládio Arroio, é. E que o senhor pode falar desse prédio aqui, que a gente está no coração de Rio Preto, para quem não conhece. De Rio Preto, né? E o que o senhor pode falar desse prédio? Ele já estava constituído, foi depois, o senhor lembra, mas basicamente, como que o senhor lembra desse prédio construído já ou não? Aqui tinha... Farmácia Brasil. Aqui tinha 2 prédios. Ou esse edifício ocupa o lugar de 2 prédios. Um deles é uma célebre Farmácia Brasil de José Felício Miziara. Uma das mais antigas aqui. Entendi. E uma das poucas no centro da cidade. Olha. Entendi. E aí aqui um exemplo ficou como uma referência ali, né? Ele falou do Arroio, eu falei, caramba, ele já tá numa... Eládio Arroio. Eládio Arroio aqui, em memória aí, né? E eu achei bacana aí, eu quero assim, agradecer de coração vocês estenderam o tempo de vocês aqui para explicar como é que funciona o museu, o professor explicando toda a história em si, né? E se eu não perguntei alguma coisa, vocês têm alguma consideração final aí para fazer em relação
deixar algum recado, alguma palavra livre aí que vocês queiram deixar pra gente deixar pro pessoal aí, pra gente finalizar. Quer começar as primeiras damas aí? Como que é? Pode ser? O que eu tenho a dizer, vamos aproveitar esse final de semana que vai ter um monte de programação interessante referente à história da cidade. E vamos descobrir a história de Rio Preto. Não só nos museus, mas na rua, nos eventos, nós vamos ter muita coisa acontecendo para todos os gostos. Maravilha. E aí, professor? Tem alguma consideração final para a gente finalizar aqui? É como todo ano, nas comemorações da Fundação do Rio Preto, tem uma série de eventos, os mais variados possíveis. Então, durante mais de uma semana aí, eu destaco aqui, pelo que eu li e vou acompanhar, uma exposição de orquídeas. Já é tradicional em Rio Preto também, é muito interessante, muito interessante. Eu agradeço de coração vocês terem vindo aqui e compartilhado a história de vocês. Eu vou finalizando, tá legal? Muito obrigada. Imagina, obrigado a vocês. Pessoal, a gente vai chegando ao final e a gente pede sempre o trivial da internet. Se inscreva no canal, curta, compartilha aí com o seu amigo pra gente chegar bem longe, tá legal? Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço. Tchau!